Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 109 de língua portuguesa para o sexto ano. E hoje, gente, nós vamos continuar os nossos estudos sobre as formas nominais do verbo. Nós já aprendemos na aula 108 o que é a forma nominal do infinitivo, né? Já compreendemos que são os verbos que terminam em ar, er ou ir, que eles podem ser pessoais quando se referem a uma pessoa do discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou impessoais quando não se referem. E hoje nós vamos aprender mais uma das formas nominais, que é o particípio. E os objetivos para a nossa aula são, então, nós vamos compreender, né, o que é essa forma nominal que nós chamamos de particípio, qual é a função dessa forma nominal lá na oração, lá no texto. Nós vamos aprender a transformar verbos, né, para a forma nominal no particípio, que vocês saibam identificar dentre os verbos quais estão no particípio, tá? Pessoal, pegue o caderno de vocês de português, né? Já deixa separado o lápis, a caneta e a borracha para vocês irem anotando durante a aula. Sempre a prof reforça. Anotem para vocês terem o conteúdo que vocês vão precisar das anotações para fazer o exercício, tá bom? Vamos lá então. O que é o particípio? O particípio de um verbo, nós vamos ter sempre que este verbo tiver a função de identificar, de indicar uma ação já concluída, ou seja, uma ação que já acabou. Então, se eu achei o verbo lá no texto, lá na oração, e esse verbo eu consegui interpretar que ele está identificando, né, está indicando uma ação que já acabou, ele está no particípio. Uma característica dos verbos do particípio é que geralmente, raras exceções, eles terminam em ado ou ido. Tá? Isso é bem legal vocês anotarem. Assim como no infinitivo, geralmente eles terminam em ar, er ou ir. O que eu preciso memorizar? Que no particípio eles vão terminar em ado ou em ido. E que estes verbos eles vão indicar ações que já acabaram, que já estão concluídas. Olhem só os exemplos que eu trouxe. Tenho acordado todos da casa com o barulho do secador de cabelos. E olha que quando eu vou secar meu cabelo, eu acordo todo mundo. Sem exceção, né? Então, quando eu vejo o verbo acordado, percebam que ele termina em ado, olha o finalzinho, e que a ação que esse verbo representa é uma ação que já acabou, que já está concluída. Porque quando eu digo assim, tenho acordado todos da casa com o barulho do secador, já está todo mundo de pé, perceberam? Todo mundo já acordou, não tem ninguém acordando ainda, perceberam? Então, quando eu digo que eu tenho acordado, o verbo está na forma nominal chamada particípio. Por quê? Porque ele representa que a ação de acordar já acabou. Vejam mais um exemplo. Mauro ficou agradecido com a homenagem. Qual é o verbo dessa oração? Agradecido. Vejam que agora ele termina em ido, ó, porque ele derivou do verbo agradecer, né? Conjugado na forma nominal no particípio, ele está indicando uma ação que já acabou, que já está concluída. Mauro ficou agradecido, a ação dele ser grato já acabou, né? Isso denomina que o verbo está na forma nominal do particípio. Então, anotem lá no caderninho de vocês. Né? Particípio indica uma ação que já acabou, que já está concluída. Né? E os verbos geralmente terminam em ado ou ido. Tranquilo? Bem facinho, né? Porém, muita atenção, porque nós temos verbos no particípio irregulares, tá? Por isso a prof colocou aqui que geralmente os verbos no particípio terminam em ado ou ido. Geralmente não quer dizer sempre, né? Muito bem. Por quê?
O particípio pode ser regular, quando os verbos sempre vão terminar em ado e em ido, ou eles podem ser irregulares. Aí a terminação vai ser diferente. Mas como é que eu sei, prof, que está no particípio? Quando o verbo indicar uma ação concluída, que já acabou, né? A gente precisa ler e interpretar, tá? Então, não pode pensar que só os verbos que terminam em ado e em ido estão no particípio. Pode haver terminações diferentes que também estão no particípio, também estão indicando ações concluídas e não terminam desse modo, né? Aqui eu trouxe mais dois que são regulares. Olhem só, aquela criança tem dormido tarde nos últimos dias. Vejam que é um particípio regular, termina em ido, né? Indica uma ação que já acabou. Tenho viajado pouco ultimamente. Novamente, ó, viajado é um particípio regular, que termina em ado, indica uma ação que já acabou. Agora, como a prof disse, tem verbos que são irregulares e que eles não seguem a terminação ado e ido. Então, o particípio irregular é aquele que não segue, tá? Mas ele continua indicando uma ação concluída. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês utilizarem esse particípio irregular corretamente. Por exemplo, o verbo dizer, no particípio ele fica dito. Tenho dito, anotem no caderno, por exemplo, tá? Tenho dito, ok? Muitas das vezes a gente vê falas ou escritas um pouquinho diferentes desse particípio. Muitas vezes a gente vê com essa terminação aqui, ó, ado ou ido, daí não está certo, tá? Outro exemplo, o verbo fazer. Tenho feito, ou o trabalho está feito. A ação acabou, né? Então, sinal de que o verbo está no particípio. O verbo escrever, que vai ficar escrito, né? Por exemplo, o trabalho foi escrito à mão. A pessoa não digitou no computador, escreveu lá com a caneta, ok? Mas a ação já está concluída quando eu digo o trabalho foi escrito à mão. Acabou, né? O trabalho de escrever, ok? O verbo pôr, no particípio vai ficar posto. Né? O trabalho foi posto na mesa. Agora eu peguei o trabalho como exemplo, né? O verbo ver, visto. O trabalho foi visto pela professora. Abrir, que vai ficar aberto. O trabalho foi aberto, né? Novamente, a ação de abrir já acabou, quando eu digo que o trabalho foi aberto, né? Cobrir, coberto, né? O menino foi coberto pela mãe antes de dormir. A ação de cobrir já acabou, então está no particípio. Só lembrando, esses aqui são exemplos de particípios irregulares, porque eles não terminam mais em ado e nem em ido, mas eles indicam ações já concluídas, ok? Então, muitas vezes a gente vê, como eu disse para vocês, construções incorretas desse particípio, porque muitas vezes, em vez de se usar a palavra dito, a gente escuta dizido. Em vez de se usar feito, a gente escuta fazido, né? Em vez de se usar escrito, a gente vê escrevido, né? E se a gente sabe que esses verbos são irregulares, o particípio é diferente. Ou, por exemplo, em vez de se usar aberto, a gente vê abrido, coberto, a gente vê cobrido. Então, por isso a prof pôs esse atenção aqui, tá? Então, sempre é dito, feito, escrito, coberto, aberto. Nada disso aqui, ó. Risca esse lado da memória, né? Se vocês forem anotar no caderno, risca de vermelho em cima e põe o certinho lá embaixo para vocês usarem corretamente, ok? Vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma avaliação, vamos falar em um lugar que exige a norma padrão da língua portuguesa, nós vamos usar sempre dito, feito, escrito, aberto, coberto, por exemplo, ok? É bom nós sabermos o seguinte também, que nós temos o particípio de alguns verbos que eles são chamados de verbos abundantes.
O que são os verbos abundantes? São aqueles verbos que eles têm mais de uma forma, tem duas formas para o particípio, o regular e o irregular, e as duas formas estão certas. Enquanto que tem essas aqui que só tem uma, né? Não está certo dizido, só está correto dito, né? Nós temos outros verbos do particípio, que são os verbos abundantes. O que é uma coisa que tem abundância, tem bastante, né? Então, o verbo abundante é aquele que tem mais de uma forma, que tem duas e as duas estão certas. E eu trouxe para vocês os principais exemplos, né? Não que são só esses. Durante os anos de estudo, vocês vão continuar aprendendo quais são. Hoje são alguns, tá? Então, olhem só. Um deles é o verbo aceitar. E agora as duas formas estão corretas. Está certo aceitado, com o particípio regular, e está certo aceito. Outro verbo é o verbo entregar. Entregado ou entregue, os dois estão certos. O prender, prendido ou preso, os dois estão certos, tá? Então, eu peço que vocês anotem esses aqui, que são os verbos no particípio abundantes, que tem as duas formas. Escrevam uma frase com cada uma das opções aqui para vocês memorizarem que esses têm as duas formas e as duas formas estão corretas, tá bom? E agora você vai ficar se perguntando, né? Mas e agora? Qual que é o certo desses dois aqui, né? É o regular ou é o irregular, né? Os dois estão certos. Mas como é que eu vou, né, saber qual que eu vou usar? Será que é certo eu dizer assim, ele havia aceitado o convite ou ele havia aceito o convite, né? Nós temos algumas regrinhas para a gente aprender a situação em que eu vou usar o particípio regular e o particípio irregular. E as regrinhas têm a ver com os verbos auxiliares, que é o verbo ter e haver e o verbo ser e estar. O que isso significa? Quando eu vou usar o particípio dos verbos abundantes, esses aqui, com os auxiliares ter e haver, ser e estar, eu tenho regras para saber quando eu uso o regular e quando eu uso o irregular, tá? Que é o que a prof vai mostrar para vocês. A primeira regra, regra número 1, que o particípio regular, ou seja, aqueles verbos que terminam em ado ou ido, eu vou usar com os verbos auxiliares ter e haver. Olhem só. Ele havia aceitado o convite, tá? Olha só, o verbo havia é derivado do verbo haver. Então, eu vou usar o particípio regular, tá? Portanto, essa é a construção certa, a construção correta, ok? Nada de aceito, por exemplo, eu havia aceito, né? Porque é com o verbo haver, ok? Regrinha 2, nós vamos usar o particípio irregular com o verbo auxiliar ser e estar, tá? Esse é o irregular, daí, o diferente, que não vai mais terminar em ado ou em ido. Olhem só o exemplo. A roupa estava presa no varal. Nada de prendida, tá vendo? Essa é a diferença. Com o verbo ser e estar é o irregular, é o diferente. Com o verbo haver e o verbo ter, é o regular, que termina em ado e em ido. Tá? Esse é legal que vocês anotem também, né? Pegadinhas de provas, né? Que é bom vocês anotarem, ok? Portanto, a roupa estava presa no varal, está certa a construção, porque o estava é uma conjugação do verbo estar, beleza? Resumindo então, o que é a forma nominal que nós chamamos de particípio? São aqueles verbos que vão indicar uma ação verbal já concluída, que já acabou. Geralmente, os verbos no particípio terminam em ado, em ido, com exceção dos verbos abundantes, que têm as duas formas, e dos irregulares, que terminam de modo diferente. Tá? E aqui eu deixo um último exemplo de verbo na forma nominal do particípio, quando eu digo assim: meu amigo tem pensado muito em sua vida nesse último mês.
Então, quando eu digo que o amigo tem pensado, percebam que a palavra pensado, que é o verbo, que está indicando uma ação que já acabou, que ele já fez, que já está concluída. Portanto, ela está no particípio, ok? Pessoal, nós vamos finalizando a aula. Muito obrigada pela atenção. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, vejam novamente. Lembrem-se que vocês têm atividade para fazer sobre esse assunto e tem também um material em PDF para vocês consultarem lá no site do Educa Mais, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.